Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric Wells, a gente vai hoje para mais uma aula de Química e a gente vai trabalhar hoje com um assunto chamado isomeria. Bem, a gente deve lembrar que dentro de isomeria a gente pode citar ainda a isomeria óptica e a isomeria geométrica. E a isomeria também que nós iremos trabalhar hoje, que é a isomeria plana ou isomeria constitucional, que é essa que a gente vai trabalhar hoje. Bem, dentro desse assunto de hoje, a gente vai dividir a isomeria como sendo estática e isomeria dinâmica. No assunto de isomeria estática, a gente vai ver mais à frente a isomeria de cadeia, isomeria de posição e a isomeria de função. Já na isomeria dinâmica, a gente vai ver a tautomeria, que vai ser o último assunto de hoje. Ok, pessoal? Professor, e o que seriam os isômeros? Bem, isômeros são aqueles compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular, percebam, mesma fórmula molecular, mas se diferem por suas formas estruturais. Professor, você pode citar um exemplo? Bem, eu vou citar um exemplo bem simples, depois a gente vai ver um exemplo com as moléculas. Vamos pegar as letras M, A, R e O e vamos reorganizar essas letras, formando algumas palavras. No primeiro caso, eu fiz a palavra amor, no segundo, eu fiz a palavra Roma e no terceiro, eu fiz a palavra ramo. Percebam, eu utilizei as mesmas letras e formei palavras diferentes com significados diferentes. Então, pessoal, a isomeria trata disso. Os isômeros são isso. Eu utilizei mesmas letras, formei palavras diferentes com significados diferentes. Na química, no estudo de isômeros, a gente tem a mesma forma molecular, porém estruturas diferentes. Tá, vamos ver isso aqui na prática. Percebam, eu tenho a molécula de butano e eu tenho a molécula de isobutano. Percebam, eu tenho a mesma quantidade de carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, e aqui no segundo caso eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, ou seja, quantidade de carbonos iguais. Hidrogênios, no primeiro caso eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Ou seja, 3 com 3, 6, mais 4, 10. Ou seja, C4H10 para a molécula de butano. Vamos ver se na isobutano também bate. A gente já sabe que a quantidade de carbonos é a mesma, 4 carbonos. E vamos contar a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui, 9. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Percebam, aqui no meio eu tenho um carbono e aqui também eu tenho o hidrogênio. Se eu fizer a contagem, também fecha C4H10. Então, pessoal, a ideia de isomeria, a ideia de isômeros, é justamente isso. Eu tenho a mesma forma molecular e percebam que eu tenho estruturas diferentes. Ah, professor, e isso acarreta em quê? Com a mudança de estrutura, eu tenho ponto de fusão diferente, eu tenho ponto de ebulição diferente, eu tenho solubilidade diferente, eu tenho uma sequência de características que mudam. Eu tenho um ponto de fusão para essa molécula e para esse segundo eu tenho um outro ponto de fusão. Um ponto de ebulição para a molécula de butano e um ponto de ebulição para a molécula de isobutano. Apesar de terem a mesma forma molecular, apresentam estruturas diferentes e, consequentemente, vão apresentar características diferentes. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. E a gente vai tratar agora do porquê que esse nome é chamado
de isomeria plana ou isomeria constitucional? Bem, pessoal, é simplesmente pelo fato de nós conseguirmos explicar a isomeria no plano. Percebam que todas as estruturas que nós iremos trabalhar aqui, elas estão no plano. Elas não tratam na forma espacial, em forma em 3D. Percebam que as estruturas que nós iremos trabalhar, elas estão no plano. Tá, e a gente vem para o nosso primeiro caso, que é a isomeria plana de cadeia. Lembra lá atrás que a gente vai ver 4 tipos de isomeria, mais um caso especial. Bem, a principal diferença está no tipo de cadeia. Ah, professor, como? Bem, a gente pode ter uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Percebam, eu tenho uma molécula de butano. Nesse caso, eu tenho uma cadeia normal, sem ramificações. E já nesse segundo caso, perceba, eu posso ter o metilpropano. 3 carbonos e um radical metil aqui, ó. Então eu posso ter a molécula de metilpropano. Ou seja, a diferença está na cadeia normal e na cadeia ramificada quando a gente trata de isomeria plana de cadeia. Ah, professor, como eu posso classificá-la também? Eu posso classificá-la como sendo cadeia homogênea ou cadeia heterogênea. Percebam, na butilamina, que é esse exemplo aqui, eu tenho uma cadeia homogênea. Já na metilpropilamina, percebam, eu tenho um heteroátomo aqui. Ou seja, eu tenho uma cadeia heterogênea. Com relação, percebam que a gente já classificou a isomeria plana de cadeia quanto a cadeia ser normal ou ramificada, ou ela sendo homogênea e heterogênea. E a gente pode classificar ainda como ela sendo cadeia aberta, que observem que essa cadeia está aberta, ou cadeia fechada, que é o caso do ciclo butano. Ela pode ser saturada, que é o caso do ciclo butano, ou insaturada, que é quando eu tenho a presença da dupla ligação. Certo, pessoal? Eu espero que tenham ficado claro essa parte de isomeria de cadeia. Lembrem, a diferença está no tipo de cadeia. Ela pode ser normal ou ramificada, ela pode ser homogênea ou heterogênea, pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, e pode ser também uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Dando sequência, a gente vai ver agora um pouco sobre isomeria plana de posição. A posição de quê, professor? A gente pode estar identificando a posição de uma ramificação, de uma função e de uma insaturação. Quando a gente trata de uma ramificação, a principal diferença está na posição da ramificação. Percebam nesse primeiro caso que eu tenho o 2-metilpentano, a ramificação está no carbono 2. E do mesmo modo, a gente tem aqui na 3-metilpentano. No carbono 3 eu tenho o radical metil. Certo, pessoal? E percebam, mais uma vez, a ideia de isômero, né? A gente tem 6 carbonos em ambas as moléculas e 14 hidrogênios. O que muda? A posição da ramificação. O mesmo é válido, de forma análoga, a gente vai trabalhar agora quanto à função. Percebam que no butanol, a hidroxila está no primeiro carbono. Porém, no butano 2-ol, a hidroxila vai estar no segundo carbono. Mais uma vez, mesma fórmula molecular, C4H9OH. Porém, observem a forma de como está estruturada a molécula. Possui estruturas diferentes. A ideia de isomeria é essa. E quanto à insaturação? Bem,
A insaturação está justamente na posição em que a insaturação está. Percebam, a dupla ligação nesse caso vai estar no carbono 1 e aqui já vai estar no carbono 2. Mais uma vez, a diferença está na posição da insaturação. Recapitulando, quando eu trato da isomeria plana de posição, a diferença está quanto ao tipo de ramificação, a função e quanto à insaturação. E a gente tem ainda um caso especial dentro do assunto de isomeria de posição, que é o que chamamos de metameria ou isomeria ou compensação. Vamos lá. E a principal diferença está na posição de um heteroátomo, viu, pessoal? A principal diferença está na posição de um heteroátomo. Percebam que em ambos os casos, que nos casos que a gente vai trabalhar, a gente tem mesma fórmula molecular para o metóxipropano e para o etoxietano. Porém, percebam que o heteroátomo está numa posição diferente. No segundo caso, percebam, quando eu estou tratando de um éster, a posição do heteroátomo está diferente da molécula de cima, o propilacetato e o etilpropinato. Ok, pessoal? E o mesmo é válido para metilpropilamina e para dietilamina. Eu tenho um heteroátomo. Professor, a molécula, um álcool, por exemplo, como a gente viu anteriormente, é um heteroátomo? Não. Por quê? Porque a hidroxila ela não está entre carbonos, ela está fora da molécula. E uma cetona? Não, porque a ligação dupla, o átomo de oxigênio, ele está fora da molécula. Então, pessoal, a ideia principal é essa. Tá, pessoal. Quanto à isomeria plana de função? Bem, a diferença vai estar justamente na função orgânica que vai estar ligada à cadeia. Mais uma vez, percebam, eu só organizei de forma diferente para que a gente entender que a gente está trabalhando com álcool e aqui com éter. Percebam, mesma fórmula molecular, C2H5OH, são 6 hidrogênios e um oxigênio, e o mesmo é válido aqui, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. A diferença está em quê? Na função orgânica. No primeiro caso, eu estou tratando de quem? De uma molécula de álcool. E do segundo, eu estou tratando de um éter. O mesmo é válido, por exemplo, daqui de baixo. Eu tenho uma molécula de propano 2-ona, onde eu estou tratando de uma cetona. E aqui, percebam, eu tenho um átomo de hidrogênio, que trata justamente de uma molécula de aldeído, ou seja, mesma forma molecular, porém as estruturas são diferentes. E mais uma vez a gente relembra quais as consequências da estrutura diferente. Eu vou ter características diferentes, eu vou ter propriedades diferentes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, e por aí vai. O mesmo é válido aqui, ó. Eu tenho uma função ácido e aqui eu tenho um éster. Eu tenho o ácido propinóico e aqui o formato de etila. Certo, pessoal? Bem, e a gente vai trabalhar agora o último caso, que a gente chama de tautomeria, que é quando eu tenho isômeros que estabelecem equilíbrio químico entre si, ou seja, eu tenho a existência de duas espécies. Tá, a gente vai tratar primeiro do primeiro caso, em que eu tenho um enol, lembrando,
que o menol é quando eu tenho uma hidroxila ligada a uma insaturação, ou seja, a uma dupla ligação, e exceto o caso de um anel aromático, viu? Nesse caso aqui eu tenho um menol. E quando eu tenho um aldeído, percebam, aqui eu tenho um hidrogênio. E esse grupamento aqui é justamente a parte de aldeído. E então, quando eu tenho a coexistência dessas duas espécies, é o que eu chamo de um equilíbrio aldo-enólico, que é quando eu tenho um menol e um aldeído. O mesmo é válido por exemplo aqui do lado. Eu tenho quem? Eu tenho uma cetona e eu tenho de novo um menol. Percebam, a hidroxila está ligada na insaturação e não é um anel aromático, viu? E eu tenho justamente o equilíbrio entre uma cetona e um enol. Quando eu tenho a existência dessas duas espécies, eu chamo de equilíbrio cetoenólico. Professor, então, quando eu estou tratando de tautomeria, é fácil de identificar, porque é só observar a setinha de equilíbrio. Entretanto, nem todas as questões elas vão propor essa seta, elas vão colocar essa seta, elas vão colocar as duas estruturas e vão pedir para você identificar qual tipo de isomeria. E provavelmente você pode até se confundir quando se trata de isomeria de função, por exemplo. Vocês podem se confundir com ela, mas fiquem atentos. Eu estou tratando de um equilíbrio aldoenólico entre um enol e um aldeído e um equilíbrio cetoenólico entre uma cetona e um enol. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro e até a próxima.